Sétimo ano, continuando então a nossa aula sobre os povos da América. Na aula passada nós falamos sobre os astecas, um povo muito importante da América Central especificamente. E agora nós vamos conhecer os maias, um outro povo muito importante que também havia aqui na América. Nós vamos conhecer agora. Muito bem. Os maias surgiram numa região chamada Península de Yucatán. Essa península de Yucatán, vocês podem observar aqui no mapa, gente, aqui, ó, aqui nós temos uma península, lembre-se sempre, a península nós temos três partes com água, uma presa ao continente, então aqui tem água, aqui tem água, aqui tem água, essa parte está presa ao continente, e aqui ela corresponde a uma parte do atual México, então aqui é uma parte que faz a ligação aqui da América Central, indo para a América do Norte, tá certo? Então é uma região que corresponde ao território do México. Então, se vocês querem conhecer os sítios arqueológicos dos maias, é para o México que nós temos que ir. A fundação deste povo maia acredita-se pelos vestígios arqueológicos que ocorreu por volta do ano 300 a.C. e o seu apogeu, ou seja, o seu melhor momento vai ser entre 600 e 800 depois de Cristo. Esse povo foi formado de aproximadamente 60 cidades e cada cidade tinha o seu próprio governante. Então, gente, isso é muito importante saber, porque aqui nós temos a característica de uma cidade-estado. São 60 cidades, mas cada cidade tem o seu próprio governante. Acredita-se que esse povo chegou a ter até 5 milhões de habitantes, então foi um povo muito numeroso, um povo muito grande. E a comunicação entre essas 60 cidades se dava ou por rotas terrestres, por estradas, ou também pelos rios, nas rotas fluviais. Através dessas rotas terrestres e fluviais, eles transportavam vários produtos, como sal, jade, cacau, algodão, cerâmica, dentre outros. E aí um dado muito importante que nós precisamos entender para não confundir é que os maias eles nunca formaram um império. Então muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem do Império Maia. Esse termo é errado. O correto é nós falarmos o povo maia e não Império Maia. E por que isso? Porque como nós vimos aqui anteriormente, os maias eram formados, o povo maia era formado por 60 cidades-estados, ou seja, cada cidade com seu próprio governante. Então nós nunca tivemos uma única pessoa que governou todas as cidades, que é um elemento que caracteriza o império. Então, para ser o império, é preciso ter uma cidade que se sobressai às outras, onde o líder dessa cidade domina todas as outras, tá certo? Isso nunca aconteceu com o povo maia, tá certo? Por isso que nós não podemos falar que os maias tinham um império. Nunca formaram império, porque nunca tiveram um único governante que administrou todas as cidades, tá certo? Agora, por que eu digo que essas 60 cidades pertenciam ao mesmo povo? Quais são as características que uniam essas cidades para falar que elas são do mesmo povo? Então nós temos aqui vários fatores. Uma é a semelhança na língua. Então se você passasse por todas essas 60 cidades, a língua era semelhante. Se passasse por todas essas 60 cidades, embora com líderes diferentes, elas tinham uma relação comercial entre elas, compravam, trocavam produto entre elas. E um outro elemento importante é que elas compartilhavam da mesma religião, tinham as mesmas práticas religiosas. Os templos eram parecidos, os deuses eram os mesmos, os rituais também eram os mesmos. Portanto, tem características culturais muito profundas que são semelhantes. E aí sim dá para nós colocarmos como um grupo de um mesmo povo. Tratando da religião, assim como acontecia com os astecas, os maias também eram politeístas, tinham uma grande quantidade de deuses. Acreditava que a religião conduzia toda a vida, portanto é algo muito importante. Mas na visão dos maias, a vida era organizada em ciclos e início e término de ciclos. A cada término de ciclo iniciava um novo, tá certo? Então, quando se trata de um ciclo, por isso que ele tem esse como se fosse algo circular. Quando termina, ele já imediatamente recomeça. Lá na página 39 da apostila, nós teremos esse pequeno texto aqui que vai explicar um pouco melhor sobre essa questão dos calendários que os maias usavam. Então vamos lá.
Os maias categorizavam as datas usando 3 calendários diferentes. O Raabe era o calendário civil e contava com 365 dias em cada ciclo, sendo o ano dividido em 19 meses, cada um consistindo em 20 dias, exceto por um mês de apenas 5 dias. Então até aqui é muito parecido com o nosso calendário, 365 dias. A diferença é que nós temos 12 meses, eles tinham 19 meses, mais curtinho, com apenas 20 dias, e depois eles tinham um mês de apenas 5 dias, que era para completar então os 365 dias. Como que eles chegaram neste número 365, que é o mesmo que nós chegamos? Fazendo a mesma coisa que os outros povos fizeram quando criaram esse calendário de 365 dias, que é um calendário solar, observando os astros. Então eles tinham pessoas que estudavam os astros, olhavam para as estrelas e viam o comportamento dos astros, e aí sim conseguiram estabelecer uma contagem de dias com 365 dias, um ciclo de 365 dias. O outro calendário era o Tzolk'in, era o calendário divino que ditava as datas das cerimônias religiosas e contava com 260 dias em cada um dos seus ciclos, subdivididos em 20 sessões de 13 dias. Então aqui era um outro calendário, era o calendário religioso, o calendário divino. E por fim, o calendário final era o de longa contagem, um calendário astronômico consistindo em ciclos de aproximadamente 7.885 dias, e ao final de cada ciclo o mundo terminaria, mas recomeçaria. Recentemente nós tivemos uma polêmica, que alguns estudiosos encontraram um calendário maia, fizeram lá uma contagem e descobriram que naquele calendário, então, no ano de 2012 do nosso calendário, seria então aquilo que os maias contariam como o fim do mundo. E aí muita gente ficou falando sobre isso, que 2012, em dezembro de 2012, seria o fim do mundo, de acordo com o calendário maia, só que esqueceram de um detalhe extremamente importante. Os maias acreditavam sim que poderia terminar ali um ciclo, mas ele imediatamente recomeçaria. Então num dia termina, no outro dia recomeça esse ciclo. Para nós terminarmos aqui a parte da religião dos maias, assim como acontecia com os astecas, com aqueles detalhes que eu dei na aula passada sobre os astecas, eles também faziam sacrifícios humanos para apaziguar os deuses. Falando sobre a sociedade dos maias, então existia lá uma elite que era responsável pela administração, responsável pelo comércio e também para organizar os exércitos, ser um comandante militar. Depois dessa elite vinha então os guerreiros, os funcionários públicos, os artistas. Aqui é para vocês imaginar aquela pirâmide que nós sempre fazíamos em sala de aula, pirâmide social. Então está lá no topo esta elite. Depois, num segundo grupo, vem os guerreiros, funcionários públicos, artistas e artesãos. Então todos eles compõem uma segunda camada. Depois o maior grupo, que são o grupo dos camponeses, que vão trabalhar na agricultura, na pecuária, assim por diante. E também os escravizados, assim como nós vimos em outros povos, que eram prisioneiros de guerra. Tratando-se da agricultura, a base da alimentação dos maias era o milho, então, portanto, era o principal produto cultivado. Aqui, gente, nós conhecemos o milho tradicional, aquela espiga grande, amarelinha, mas aqui na América tem uma grande diversidade de tipos de milho, e os maias produziam vários tipos de milho diferentes. Eu sei que para nós não é tão conhecido, mas eles cultivavam diferentes espécies de milho, e esta era a base da sua alimentação. O cacau também era um produto muito importante, a ponto que em alguns momentos, gente, não só os maias, mas outros povos também, utilizavam a semente do cacau como moeda, uma moeda de troca. Então o cacau era um produto, não porque ele era raro, não, mas ele tinha um caráter divino, então que dava maior importância para o cacau, e eles utilizavam inclusive como moeda. Quando nós chegamos no século 8 depois de Cristo, acredita-se que os maias tenham passado por um longo período de seca, que vai gerar uma grande escassez de alimento, vai faltar alimento e vai gerar fome, e vai forçar a população mais pobre do povo maia migrar para outras regiões, ou seja, uma migração forçada por conta da fome. E aí, esse povo acabou desaparecendo. Então, gente, com relação ao desaparecimento do povo maia, existem várias teorias diferentes, que eles pudessem ter sido massacrados por outros povos e assim por diante. Mas a mais aceita é que, ao passar por um longo período de seca,
houve então a necessidade de mudar da região, e aí eles não vão juntos para um lugar só, eles acabam se espalhando, e quando se espalham, acabam se misturando com outros povos, de forma que eles acabaram desaparecendo. Tá certo? Então foi uma migração forçada por um longo período de seca. Para nós finalizarmos os maias, um outro detalhe importante, nós estamos falando aqui do século 8 depois de Cristo. Os europeus vão chegar na América lá no final do século XV. Então percebam que quando os europeus chegam aqui na América, os maias já tinham desaparecido há muito tempo. Como que nós sabemos dos maias então? Através dos seus vestígios arqueológicos, das cidades que ficaram, das construções, de toda a sua produção que ali ficou. Tá certo? Então, quando os europeus chegam aqui, os maias já tinham desaparecido. Na próxima aula, nós vamos continuar ainda falando sobre os povos aqui da América. Nós vamos conhecer mais um grande povo importante, que são os Incas.